não tem avivamento sem evangelização, pelo menos de alguma forma. Evangelização da forma como hoje nós estamos, da forma comunicação visual, evangelização pessoal, evangelização integral, evangelização através das mídias sociais, enfim, não existe, nunca houve um avivamento sem primeiro vir uma evangelização primeiro. Então nós iremos aprender um pouquinho sobre os mistérios do reino, sobre uma parábola de Jesus e a evangelização. Porque se tem uma coisa que o reino de Deus necessita, dentro do reino de Deus não falta nada. Dentro do reino de Deus, tudo tem. Na verdade, tudo que nós precisamos está dentro do reino de Deus. Dentro do reino de Deus não existe necessidades, exceto uma necessidade o reino de Deus tem. Uma coisa só falta dentro do reino de Deus, quando ele estiver aqui na terra. Qual é, pastor? O próprio Jesus falou: ceifeiros, orai ao Pai, para que mande mais ceifeiro, porque grande é a seara e pouco são os ceifeiros. Ou seja, é a única necessidade que a gente encontra na Bíblia dentro do reino de Deus. Dentro do reino de Deus você não encontra nenhuma outra necessidade dentro do reino de Deus, a não ser falta de evangelizadores, falta de ganhadores de alma, falta de alguém que ganhe alma. Na verdade, irmãos, se nós queremos crescer em nossa vida e queremos ser sábio, o princípio da sabedoria, sábio é aquele que ganha alma. Aquele que ganha alma sábio é. Ora, quando Jesus veio e ele começou a ministrar, não estou ensinando ainda, ele começou a ministrar, o alvo de Jesus, um dos segredos de Jesus, era que ele entendia que o reino de Deus havia chegado, mas ele entendia que esse reino necessitava de alma se agregada a eles. Ora, então, como é a única necessidade que o reino de Deus tem, é evangelizadores, porque o reino de Deus não tem nenhuma outra necessidade. É por isso que Jesus disse, quando orares assim, Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino. E também, quando ele disse que não devemos orar como os ímpios, porque eles oram por comida, por vestir, por isso, ele diz, não é assim, porque o Pai cuida das aves, cuida das flores. Por quê? Porque dentro do reino de Deus não há necessidade. É por isso que Davi diz que ele nunca viu um justo, nem desamparado, nem ligado ao pão, porque dentro do reino de Deus não existe necessidade, exceto essa necessidade. A única necessidade, se você abrir a sua Bíblia em João, capítulo número 4, a única necessidade que há dentro do reino de Deus é essa: evangelizadores. Ou seja, ceifeiros para ganhar almas, para anunciar o evangelho, para tirar as almas das garras do inimigo e trazê-los para o reino de Deus. Então nós iremos falar agora nessa noite dos mistérios do reino de Deus. Irmãos, pega a sua Bíblia, vamos estudar. Eu não estou pregando uma mensagem evangelística, ou uma mensagem avivalista, melhor. Estou ensinando agora. E é uma das necessidades que a igreja está tendo nesse século XXI, de homens para ensinar. E eu sempre digo para Deus, e você sempre fala isso para Deus: nunca aceite Deus fazer nada nessa geração sem que Ele coloque você incluso nela. Tudo que estiver faltando na nossa geração, se candidate para que Deus possa te usar. Tudo que Deus queira fazer na nossa geração, em nosso país, diga: Senhor, eu estou aqui disponível, para que o Senhor, todo projeto que o Senhor tiver para esse país, para essa cidade, para esse estado, me inclua nele, porque eu estou aqui para servir os teus propósitos. Então, quando nós estivermos dispostos a seguir os propósitos de Deus, então as coisas começarão a vir a acontecer em nossas vidas. Abra sua Bíblia, se você tem a Bíblia, nós vamos estudar a Bíblia na parábola do semeador. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, meus irmãos. A parábola do semeador e os mistérios do reino de Deus. Vamos aprender sobre a necessidade da evangelização, os mistérios do reino e a evangelização. Marcos, capítulo número 4. A parábola do semeador. Esse grupo, irmãos, ele é fechado. É um grupo fechado em que está mais os irmãos que eu percebo
que eles querem isso, querem aprender a palavra, querem se alimentar, na verdade, da palavra, até porque eu vou explicar isso agora mesmo nos mistérios do reino. Poderia todo mundo entrar, mas essa é a verdade nossa, nem todo mundo quer aprender a palavra. A maioria das pessoas hoje em dia, nós estamos procurando mais palavras que massagiem o seu ego, porque aprender, com a mente brasileira que nós temos, aprender conhecimento, na verdade o brasileiro não gosta de conhecimento. E aprender, muitos não gostam de aprender. O brasileiro, ele é um tipo de um romano. Parece muito com o romano. Nós brasileiros somos parecidos com os romanos. Como assim, pastor? É simples. Os romanos, o Evangelho de Marcos, ele escreve para os romanos. E os romanos, eles não eram como os judeus. Os judeus precisavam de genealogia para provar que Jesus era o Messias. Marcos escreve para os gregos. E os gregos não eram como os romanos. Os gregos gostavam de filosofia, de milagres e coisas mais. Já João escreve o Evangelho Universal, voltado para todo mundo, que é o conhecido como o Evangelho da Águia. Só que Marcos, ele escreve para os romanos. Os romanos não gostam de conhecimento. Os romanos, eles gostam de coisas rápidas, de movimento, eles gostam de milagre. É por isso que é o Evangelho é mais curto, porque eles não gostam de conhecimento e detalhe. E é o Evangelho que mais fala sobre milagres, porque eles gostam de essas coisas, desse movimento rápido. Hoje nós estamos vendo uma geração que não gosta de conhecimento. E rejeitar o conhecimento é o mesmo que rejeitar a Deus. Na próxima aula aí no vídeo em cima, você pode olhar em cima no vídeo, Diácono Júnior, nós estamos precisando de mestre mesmo. Escuta. E rejeitar o conhecimento é rejeitar o que Deus tem para nós. E infelizmente nós rejeitamos sempre o conhecimento. E rejeitar o conhecimento é a mesma coisa. Deus diz, aquele que rejeita o conhecimento, eu também vos rejeitarei. E os brasileiros não gostam de conhecimento, não gostam de aprender, infelizmente. Mas é aí onde muitos estão caindo. Aí onde muitos estão fracassados, muitos estão desgostosos com profetas e profetisas, porque o profeta falou e ele não se cumpriu, e agora fica preso em profecias e coisas mais, que não é errado, Deus usa os profetas e as profetisas, porém, tudo de acordo com a sua palavra, a maior profecia é ela, e por falta de conhecimento, às vezes muitos estão perecendo, porque como eu ensinei na aula passada, você pode ver no vídeo passado, os dois gumes da nossa fé, graça e conhecimento, aí tem no grupo aí, você pode ver, graça e conhecimento, os dois gumes da nossa fé. Esses dois gumes têm que andar juntos. Você tem muita graça, mas falta conhecimento, o seu ministério vai ficar furado. Na frente não vai prosseguir muito. E você tem muito conhecimento, mas você falta graça, oração, falta jejum, busca de Deus, seu ministério vai ficar furado, vai virar um formalista, vai questionar tudo e, na verdade, pessoalmente vai ficar automática e não a mente ungida pelo Espírito de Deus. Enfim, mas eu vou ensinar para os irmãos aqueles que querem, os que querem aprenderão. Os que não querem, também não faço questão que você aprendam e não faço questão nem que você assista o meu vídeo, porque se o próprio Deus disse assim, eu também vos rejeitarei. Ele disse, eu não quero vocês aprenderem. Jesus rejeitou os fariseus, não queria que eles aprendessem o que Jesus ensinava, por que eu vou querer que alguém que eu sei que não queira aprender? Não, só quero que aprenda aqueles que de fato querem aprender, nem que seja apenas já é o bastante para começar o ministério. Jesus começou o projeto dele no paraíso apenas com, no final de tudo só ficou um com ele, João, embaixo da cruz. No final de tudo só quem foi com ele foi o ladrão da cruz. Então, é isso aí que nós temos que aprender. Depois, sem perda de tempo, irmãos, pega a sua Bíblia, Marcos capítulo 4, e vamos falar dos mistérios do Reino de Deus. Preste atenção em Marcos capítulo número 4, a parábola do semeador. E voltou Jesus a ensinar à beira do mar, e reuniu a numerosa multidão, e ele, de todo modo, entrou num barco, onde se assentou afastando-se da praia, e logo o povo estava à beira do mar, na praia. Assim lhe ensinava muitas coisas por parábolas. Ao decorrer do
doutrinamento. E ouvi, e eis que saiu o semeador a semear. Preste atenção, eu vou falar dos mistérios do reino, mas eu tenho que mostrar os mistérios da palavra. No versículo 1, Jesus voltou a ensinar à beira do mar. E reuniu a numerosa multidão. Lucas diz no capítulo 5, que o capítulo 4 de Marcos e Lucas 5 é a mesma coisa. Lucas não fala que Jesus ensinou, só fala que Jesus pregou. E Lucas diz que a multidão apertava para lhe ouvir a palavra, queria só ouvir a palavra. Jesus tinha que ensinar com profundidade. Só que Jesus vai ensinar as coisas por parábolas. Só que o texto diz assim: e assim e afastou, e entrou no barco, e assentou-se, e afastou-se da praia. E todo o povo estava à beira do mar, da praia. Afastou-se da praia. Jesus afastou-se da praia. Por exemplo, esse é o primeiro ensinamento que eu quero dar para vocês que estão me ouvindo agora, que vão ver esse vídeo. Primeira coisa que nós temos que fazer para aprendermos as coisas dos céus é nos afastar da praia, ou seja, tirar o teu barco da terra e começar a entrar dentro dos oceanos, como o profeta Ezequiel no capítulo 47. Ezequiel 47, ali tem os níveis, irmãos. Ezequiel 47 tem pelo menos 4 níveis. Nível de um obreiro, de uma mulher de Deus, de um homem de Deus. A água, quando dá nos tornozelos, quando ela dá no joelho, quando ela vai dar na cintura, e quando ela vai dar no lombo, ele começa a nadar nas águas. Então, se você quer as revelações mais profundas de Deus, você tem que sair da terra. Um exemplo, aprender não é fácil, porque enquanto você está agora, você vai ter que aprender, você vai ter que jogar tudo, não vai ter que ouvir ninguém. Você vai ter que se desligar agora da terra, e afastar o seu barco um pouquinho mais profundo para as águas. Por exemplo, Jesus, para ensinar, ele se desliga da terra, ele tira o barco da terra e afasta-se e entra para dentro d'água. Por exemplo, você tem que se afastar da terra agora, para sua mente ficar ligada nos céus, e entender aquilo que eu vou ministrar agora, aquilo que eu vou ensinar agora dentro dessa parábola. Perceba que Jesus, ele começa os seus ensinamentos, irmãos. Aqui é onde começam os mistérios do reino de Deus. Os mistérios do reino de Deus estão escondidos dentro das parábolas. As parábolas de Jesus é um segredo dos mistérios do reino. Jesus começou a ensinar, ele começou a ensinar por parábola. Esse é um dos mistérios. Ora, Jesus poderia ensinar de uma forma mais clara. Perceba que as parábolas de Jesus, tem pessoas que pensam que as parábolas de Jesus é simples, as parábolas dele são coisas... Não, as parábolas é porque é mais simples do povo entender, pastor. Jesus pregava por parábolas porque o pessoal entendia. Sim, tá bem. Mas você pode prestar atenção que a maioria das parábolas de Jesus, os discípulos não entendiam. Por quê? A maioria das suas parábolas não era entendida pelos seus discípulos. E nem por aqueles que não eram seus discípulos. Só que Jesus tinha que pregar por parábola. Primeiro por quê? Porque havia uma profecia que ele teria que pregar por parábola. Aqui é onde nós sabemos que o livro de Provérbios ele é canônico. Canônico porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Porque Jesus tem que ensinar por parábola, Wagner Cunha. Jesus tem que ensinar por parábola porque Salomão disse que ele ensinaria por parábola. Ora, perceba que Jesus está ensinando por parábola. E ele ensinando por parábola, para entendermos as parábolas de Jesus, o povo da época de Jesus não estava de acordo com Provérbios capítulo 1. Eles deveriam, na época de Jesus, se os fariseus, os saduceus, todos aqueles estivessem guardando a lei de Moisés, como eles diziam que guardava, tanto a lei como os livros poéticos, como os livros profetas, eles entenderiam que Jesus pregava por parábolas. Mas eles não entenderam, porque Jesus está mostrando que eles não estão de acordo com o livro do Antigo, os livros do Antigo Testamento. Ou seja, quando Jesus veio, mostra que não havia mais temor deles, não havia conhecimento profundo das Escrituras como deveriam ter. Porque se eles tivessem o conhecimento e tivessem cumprido a ordem, o imperativo que está no livro de Provérbios, eles entenderiam tudo que Jesus pregava. E eles não entendiam tudo que Jesus pregava exatamente por isso. Porque eles não estavam obedecendo a lei como Jesus veio. Não estavam obedecendo a palavra do Antigo Testamento como Jesus veio. Por
por não estar, não poderia entender as parábolas de Jesus. Você pega a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo número 1, você vai entender porque Jesus ensinava por parábola. Provérbios, capítulo número 1. Aí está o segredo porque Jesus ensinava por parábola. Capítulo 1, versículo 1 até o versículo 7. Olha o que está escrito. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino de bom proceder, a justiça. Preste atenção. Olha o que eles deveriam ter para aprender as parábolas de Jesus. Eu vou chegar lá. Nós estamos dentro do contexto. O que eles deveriam ter para aprender as parábolas de Jesus? Olha o que eles deveriam ter. Pega na sua Bíblia e começa a circular, fazer um colchete. Versículo 3. Para obter o ensino e o bom proceder, a justiça, primeira coisa, a justiça, o juízo, a equidade. Eles deveriam, se eles estivessem cumprindo o que Provérbios 1 diz, eles teriam justiça, juízo. E a prova que eles não tinham justiça é João capítulo número 8. E tantos outros textos que eles trazem a mulher para ser apedrejada, mas não traz o homem. Não havia justiça nele. A justiça tem que ser completa. Se tinha que apedrejar a mulher, também tinha que apedrejar o homem. E eles não traziam o homem, eles não eram justos. Ou seja, eles não tinham mais isso. Por que é que eles deveriam aprender a palavra com inteligência para entender o bom proceder? E o bom proceder, quando o Messias veio, Jesus, quando eles deveriam ter o bom proceder do conhecimento. E o bom proceder do conhecimento é justiça, juízo e equidade. Versículo 4. Para dar ao simples ou prudência aos simples. Ouça o sábio e cresça em prudência. E o instruído e adquira habilidade. Versículo 7 começa porque Jesus ensinava por parábola. Para entender provérbios e parábolas. As palavras e enigmas dos sábios. Jesus era sábio. Versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Preste atenção. Eles deveriam conhecer esse texto aqui, para que quando o Messias viesse, o Messias ia ensinar por provérbios e por parábolas. Olha, Jesus falou de provérbios e palavras. Se você pegar João capítulo número 12, os gregos vêm ter com Jesus, e Jesus disse assim, Senhor, Filipe e André disse, tem um grego que quer te ver. Ele disse assim, se o grão de trigo não morrer nessa pilha viva em solidão. Jesus está falando um provérbio. Ali é um provérbio. Jesus falava de provérbios e falava por parábolas. Se eles obedecessem como era obedecer, eles deveriam, quando o Messias veio, que era Jesus, eles deveriam saber as mensagens de Jesus, porque eles deveriam conhecer a parábola. Mas faltava neles, na época de Jesus, os fariseus e até os discípulos, faltava justiça, juízo e equidade. E faltando isso, faltava habilidade para entender os provérbios e as palavras. Versículo 7 diz, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Faltava neles também temor, para eles viessem entender os mistérios do reino. Porque quando Jesus começou a ensinar, ele não está ensinando uma religião. Jesus está ensinando os mistérios do reino. E os reinos de Deus, o reino de Deus é um mistério. E tanto ele ensina os mistérios do reino, só entenderia os mistérios do reino quem entendesse que o Messias ia ensinar por parábola. E ele ensinando por parábola, então eles deveriam conhecer isso aqui. Olha o que o versículo diz. Para entender provérbios e palavras da sabedoria e enigmas aos sábios. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Irmãos, eles não estavam conhecendo. Por isso Jesus afasta o barco e vai pregar por parábola, porque no livro de Provérbios já tinha profetizado que ele ia pregar por parábola. Mas não é só Salomão que diz que ele ia profetizar por parábola. Isaías também. Se for, pega a sua Bíblia, o livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, por favor. Você está aprendendo, não tenho pressa, não adianta correr, eu quero que você aprenda a palavra de Deus. Nós vamos chegar na palavra do secador. Você vai ver que essa palavra de evangelização tem muitos mistérios aí.
Samara Bispo Bessa, Deus abençoe. Isaías capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouve e ouvi, e não entendi, e entendeis, e vede que não percebeis. Torna insensível o coração deste povo, endurecido os seus ouvidos, e fecha os seus olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e nem ver com os ouvidos, e nem entender com o coração, e se converta para que eles sejam salvos. Perceba que eles agora não conseguem nem ver com os olhos, nem entender com os ouvidos, porque o coração deles está endurecido. Para entender, Isaías diz que eles não estão entendendo. O coração, os olhos estão fechados, os olhos estão fechados, os ouvidos estão fechados, tudo está fechado, eles não estão entendendo o que Jesus vai ensinar por parábolas. Agora, por que eles não vão entender, pastor? Por quê? Por faltar neles cumprir a lei, está esperando o Messias e não ser conforme Deus queria, eles não entenderam o que Jesus ia pregar. O que Jesus estava pregando. E Jesus está falando dos mistérios do reino. Isaías capítulo 6, verso 9 diz bem claro que eles não iam entender. E pasme você, Jesus não queria que eles entendessem. Os fariseus, estou falando. Se você abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo número 13. Mateus, capítulo número 13. Jesus não queria que eles entendessem. Irmãos, tem coisas. Embora a gente esteja ensinando a palavra de Deus e falando a palavra de Deus, tem coisas que nem todo mundo é digno de aprender e nem é digno de entender. Por quê? Espero que você não seja um desses, que Jesus não deixe você de fora, ele não revele os mistérios da lei a você. O salmista Asaf, no Salmo 119, ele diz que orava a Deus, pedia para Deus revelar os mistérios da lei a ele. Ora, é muito lamentável você não entender a palavra de Deus, e o pior é que o Espírito de Deus não quer que você entenda. Porque aqui tinha pessoas que Jesus não queria que eles entendessem. Jesus não queria que eles entendessem. Mateus capítulo número 13. Capítulo número 13, versículo 10. Então se aproximaram dos seus discípulos e lhe perguntaram, por que nos fala por parábolas? Por que nos fala por parábolas? Os discípulos estão perguntando, por que o Senhor nos ensina de uma forma mais simples, está falando por parábolas? Aí Jesus diz no versículo 11. Ao que respondeu, porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Preste atenção que dentro das parábolas está os mistérios do reino dos céus. Dentro das parábolas, o Senhor escondeu os mistérios do reino dos céus. Quando você lê as parábolas de Jesus, você também lê com uma mente comum, pensando que esta parábola é muito simples. Na verdade, não. Na verdade, as parábolas está escondido os mistérios do reino dos céus. Olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus diz no versículo 11, do capítulo 13 de Mateus. Ao que respondeu, porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não é concedido. Perceba que Jesus está dizendo por discípulos que eles entenderam os mistérios do reino dos céus, mas aqueles, dos fariseus, eles não vão conhecer os mistérios. Para você entender mais que Jesus está falando com os fariseus, Lucas capítulo de número 8, vai lá para Lucas capítulo número 8, lá em Lucas 8 você vai entender que Jesus diz, olha o que Jesus diz, Lucas capítulo número 8, versículo de número 10. E respondeu-lhe Jesus, a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábola, para que eles vendo não vejam e ouvindo não entendam. Aqui está cumprindo Isaías capítulo 6, versículo de número 9 e 10. Jesus está dizendo, eu estou ensinando a eles por parábola para que eles vejam e não vejam, para que eles ouçam, mas não entendam. Perceba que Jesus não está querendo que eles compreendam os mistérios do reino de Deus. Porque Jesus não quer que eles não compreendam, porque eles são religiosos. Escuta aqui, os religiosos não podem compreender os mistérios do reino de Deus, porque os mistérios do reino de Deus é para aqueles que têm o coração aberto por reino,
o reino de Deus, os mistérios do reino que está escondido nas parábolas. E perceba que nós agora vamos entrar na parábola do semeador e vamos tirar de lá alguns segredos do reino e da evangelização. No capítulo 4 de Marcos, agora nós vamos ler a parábola do semeador. Pega a parábola do semeador, você que tem sua Bíblia, vamos ler a parábola do semeador agora. Veja o que está escrito aí na sua Bíblia, na parábola do semeador, capítulo 4, está escrito assim. Olha o que ele diz. E assim lhe ensinava muitas coisas por parábola. Já expliquei porque ele ensinava por parábola. Por parábola, no decorrer do seu doutrinamento. E ouviu. E eis que um semeador saiu a semear. E semeou uma parte e caiu à beira do caminho. Preste atenção, pessoal. Um semeador saiu a semear e semeou uma parte e caiu à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. E outra caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto que não se aprofunda na terra, e saindo, porém, o sol queimou, o porquê não tinha raízes e secou. E a outra parte caiu entre os espinhos, e cresceram e sufocaram, e não deu fruto. E a outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, o que vingou e cresceu, produziu a 30, 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Preste atenção. Rapaz, irmã Josiane Maria, perceba, Jesus está falando que um semeador saiu a semear. Se um semeador saiu a semear, ele escolhe 4 terrenos. E o semeador semeou em 4 lugares. O semeador saiu a semear. Nós vamos pegar aqui vamos para o desenho. E quando ele saiu para semear, ele dividiu a sua botija de sementes, que era 100%. Ele dividiu a sua botija em 4 partes: 25%, 25%, 25% e 25%. E saiu semeando as 4 partes. Vamos lá. Por exemplo, o semeador saiu a semear. Ele tem aqui a sua botija de semente. Vamos supor que aqui é o vaso do semeador. E aqui está cheio de sementes. Cheio de sementes. Aqui tem 100% de semente. 100% de semente. 100%. Ele vai semear. O semeador vai semear. Se vocês puderem ver, não sei se vocês estão vendo no desenho, me dá um aviso aí. Ele tem 100% de semente e ele saiu a semear. Ele dividiu esses 100% em 4 partes. Em 4 partes. Vamos lá. As partes que foi dividida esse 100%. Primeira parte, 25%. Segunda parte, 25%. Terceira parte, mais 25%. E a quarta parte, mais 25%. Ou seja, ele pegou 100% e saiu a semear. Cada 25% desse aqui é tipo de coração. São 4 tipos de coração. Vamos colocar aqui, 4 coração. São 4 tipos de coração. Deixa eu pintar para vocês entenderem. São 4 tipos de coração. E 4 solos. Cada coração desse é um solo. Aí, a primeira parte, os primeiros 25%, olha os mistérios do reino, irmão. Olha os mistérios do reino e a evangelização. Os primeiros 25%
versículo, pega a sua Bíblia, não solte a sua Bíblia, pelo amor de Deus, não olhe para mim, olhe para a sua Bíblia. Os primeiros 25%, olha o que ele diz, versículo 4, o semeador saiu a semear. O semeador, vai dizer o semeador saiu a semear. O semeador saiu a semear. E versículo 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Ou seja, o primeiro coração, ele semeou 25% nessa primeira parte. Então veio as aves, que é um tipo de Satanás, que é os demônios. Lá no Evangelho de Lucas, Jesus explicando a parábola, ele diz que era o maligno. Então veio o maligno e tirou esses 25%. Esses 25% é tipo de coração de pessoas, que elas são, os corações dessas pessoas, elas são endurecidos. Essas pessoas não recebem a palavra, por mais que você pregue, por mais que você ensine, por mais que você fale, essas pessoas não vão receber a palavra. São pessoas do coração duro. Esses primeiros tipos de pessoas, que é 25%, esse primeiro tipo de pessoas, elas só receberão a semente de uma forma dolorosa. Para elas receberem a semente, o coração tem que ser arrancado. Ou seja, é quando elas passam por uma grande aflição, quase morrendo no leito. Esse tipo de pessoa só pode ser salva no leito, porque quando o semeador semeia, elas não deixam a semente penetrar no solo. Antes que a semente penetre, então vem os demônios e arranca dela. Porque ela dá tanto vazão ao adversário que os demônios vêm e arrancam. Ou seja, então o semeador semeou. Os primeiros 25% já era. Já está perdido. Os primeiros 25% já está perdido. 25% já era. O segundo 25%, que é no segundo coração, você coloca aí primeiro coração, primeiro, segundo e terceiro. E quarto. Vamos lá. Marcos 5. Aqui é o versículo 4, né? Verso 4. Ó, o outro coração, ele semeia mais 25%. Vamos lá. Versículo 5. E caiu, vieram as aves e comeram. E o outro caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que por não haver profundidade da terra, saindo porém o sol e queimou, porque não tinha raízes e secou. Ou seja, mais 25% foi perdido. Perdeu-se mais 25%. A terceira quantidade dos 25%. Versículo de número 7. A outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Mas 25% está perdido. 25%, ou seja, sobrou só 25% agora. Só sobrou esses 25%. Ou seja, aqui são os tipos de coração de pessoas que existem. São 4 tipos de coração que existem. 4 tipos de coração. O coração que não recebe, o que os demônios roubam, que os demônios passam. O coração que recebe, mas como rocha não deixa a palavra criar profundidade. Estou falando do Michel do Rei da evangelização. Não deixa criar profundidade. E o 4 tipo de coração, no versículo número 7, é aquele que está entre os espinhos, as lutas, a avareza, as coisas do mundo. Como Jesus explica, o próprio Jesus explica essa palavra lá na frente. Não deixe também esses 25% prosperar. Ou seja, 3 tipos de coração. Nós temos aqui, foi perdido agora, 3 tipos de coração já foi perdido. Só sobrou um coração. Ou seja, aqui Jesus está nos ensinando com esta parábola que em uma cidade nós temos esses 3 tipos de coração. Quando você for evangelizar, aquele irmão, você que evangeliza, os irmãos que vão evangelizar, você tem que conhecer isso. Você tem que entender disso. Você tem que entender porque quem é o semeador da parábola. Quem é o semeador?
Lucas diz, o semeador é eu e você, pregador da palavra. Eu não sou pregador da palavra, eu sou o semeador. Você é o semeador da palavra. Quem é o semeador somos nós. Como Jesus diz, como comecei falando, Jesus está prezando, a única necessidade do reino é de ceifeiro, a única necessidade do reino é de semeadores. Quem é o semeador da palavra? É você. Quando você sair para evangelizar, meus irmãos, minhas irmãs, tem que entender que tem esses 4 tipos de coração. Esses 4 tipos de coração existem em todas as cidades e em todos os países. O coração que os demônios roubam, o coração que recebe, mas não deixa criar profundidade, porque por embaixo tem só uma camada fina de terra, mas embaixo tem uma rocha, o coração cheio de mágoa, de angústia, cheio de coisas. E a terceira parte é aquela pessoa que vive sufocada pela diversidade da vida. E o 4º tipo de coração é o 4º tipo de coração de solo fértil. Ou seja, em toda a cidade, tendo esses 4 tipos de coração, Jesus está nos ensinando que em uma cidade, 25% de um país, 25% de um estado e 25% de uma cidade pode ser salva para Jesus de uma forma literal e ser salva literalmente. Porque na nossa cidade tem 25% de pessoas que o coração delas é solo fértil. Ora, vamos lá. Na cidade onde eu convivo, há quem diga que tem aproximadamente 40 mil habitantes. Pensa comigo. 40 mil habitantes, se a cidade que eu vivo, você que está na outra cidade, faço o que o censo diz, tem 40 mil habitantes, então pelo menos 25% desses 40 mil habitantes tem um coração fértil. Tem um coração fértil. Ou seja, 25% é um coração que os demônios roubam, 25% é um coração endurecido, mas 25% é um coração que não ouve. Mas 25% de toda a cidade, de todo o país, tem um coração que ouve e recebe, agrega e deixa esta palavra criar fruto. Ou seja, de 40 mil habitantes, 25%, vamos ter o quê? Aproximadamente 9 mil pessoas. Aproximadamente 9 mil pessoas têm um coração fértil para ouvir a palavra. Na nossa cidade, juntando todas as igrejas, não tem 10% da cidade crente. Não existe 10%. Você que está na cidade aí, que me ouve na cidade de Limoeiro, você que me ouve nas cidades aí, irmãos, falhando. Isso nos indica que nós estamos falhando em ser semeador. Quando esses 25% não é atingido, não é por falta de semente, porque a semente está aqui, ó. Não é por falta de semente, a semente é a palavra. É falta de semeador. Na minha cidade, 10% da cidade não acredita. Na minha cidade, de 40 mil habitantes, vou colocar 40 mil, era para ter pelo menos 40, se tivesse 10%, era para ter 4 mil crentes. Na nossa cidade inteira não tem 4 mil crentes. Está vendo? Na sua cidade não tem 4 mil crentes. Por que não tem 4 mil crentes? Isso é, colocando 10%. Se colocar os 25% que Jesus diz, que tem pessoas que o coração tem 25% do coração, tem pessoas com 25% do coração bom e fértil para receber a palavra. Na minha cidade tem 25% de pessoas que o coração delas é apto para receber a semente e produzir. Então nós estamos em falta de semeador. Detalhe, nós estamos deixando de ganhar aproximadamente mais de 9 mil almas. Enquanto isso, meus irmãos, sabe por que está faltando semeador? Agora eu vou soltar os meus jargões. Porque os pastores, irmãos, infelizmente, irmãs, os pastores ficam perdendo tempo em brigando. Eles ficam brigando pelos crentes que estão nas outras igrejas. E os crentes, juntando todos os crentes de todas as igrejas, não dá nem 10%. Imagine 25%. Ou seja, eles vivem brigando porque eles não estão querendo almas. Estão querendo dízimo. Essa é a realidade de muitos. Embora o dízimo é bíblico,
Embora o dízimo tem que ser dado, embora o dízimo tem que ser devolvido. Então, meus irmãos, essa é a falha, onde entra a falha de muitos líderes. Está faltando semeador. Se é que você está brigando por crentes de outra igreja, vai ganhar 25% de pessoas que estão precisando de Jesus. 25% de pessoas que o coração delas é solo fértil. Ou seja, eu já profetizei para a igreja que sou pastor, que 25% da nossa cidade, ou pelo menos se não der os 25%, porque já tem uns 30% na cidade, pelo menos perto dos 25% nós vamos trazer para a nossa igreja. Perto dos 5 mil membros é a igreja que eu planejo. Pelo menos uma igreja de 5 mil membros. De 5 mil membros para a nossa igreja, é isso que a igreja vai ter. Porque eu sei que tem pessoas com coração apto para receber isso. Amém, meus irmãos? Eu vou dar uma pausa e daqui a pouquinho eu retorno, continuando essa aula, para os irmãos, o vídeo não ficar muito grande e extensivo. Vou dar uma pausa, daqui a pouquinho eu retorno, ensinando, dando continuidade a essa parábola dos mistérios do reino e a evangelização. Deus abençoe, a paz do Senhor. Daqui a pouco.